Gravação. Muito bem, estamos com mais um episódio do nosso Jaecast no ar a partir de agora em nosso canal no YouTube. Acesse @jaecast. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, você já aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Vamos para mais um episódio trazendo conteúdo exclusivo e de relevância para você no seu dia a dia. Com a gente, DC Navarro, distribuidor, o poder das milhas. Luminária LED Arapiraca, energia que ilumina e TV Promo Mídia Indoor. Para o nosso episódio de hoje, na nossa sequência 2026, vamos conversar com o advogado Dr. Daniel Fernandes, ele que é o presidente da OAB, secção Arapiraca, seccional Arapiraca. Então, OAB Arapiraca, o Dr. Daniel Fernandes com a gente. Seja muito bem-vindo e é um prazer tê-lo conosco, doutor. Primeiramente, obrigado pelo convite, Edival. É um prazer poder contribuir com este portal de notícia, com a sociedade e, quem sabe, contribuir com boas informações, um bom papo, bons esclarecimentos, deixando livre aí a você a pauta para esse programa de hoje. Pode perguntar o que quiser, pode sem problema algum, e a gente está aqui para tentar responder da melhor forma possível e contribuir com os nossos telespectadores. Ok, muito bem. O doutor Daniel Fernandes, que é advogado desde 2006, especialista em Direito Civil pela FMU de São Paulo em 2009, presidente da OAB, subseção Arapiraca 2020, 2021, 2022, 2024 e 2025, 2027. Então tem uma vasta experiência à frente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Arapiraca. Ele também é palestrante e ainda diretor tesoureiro da CAA Alagoas de 2006 a 2018 e conselheiro seccional 2019-2020. Também diretor tesoureiro adjunto da OAB Alagoas de 2019 a 2020 e coordenador da subseção da OAB em Alagoas em 2019. É um currículo e tanto, né? A paixão pela advocacia para a gente começar, doutor Daniel, como foi que surgiu a advocacia, como a advocacia surgiu, na verdade, na sua vida? Foi ela que ele escolheu ou o senhor, por ligações familiares, por ter exemplos na família, que escolheu a advocacia? Edval, boa pergunta, né? Na verdade, é uma paixão que se torna um amor e que se torna uma dependência posterior. Mas é muito curioso porque eu nunca imaginei cursar o bacharelado em Direito, nunca imaginei advogar e o destino foi encaminhando ou me encaminhando para isso. Na verdade, não tenho ninguém diretamente ligado na família que seja advogado, mas muito pelo contrário, eu tentei prestar vestibular por alguns anos para a medicina, né? Meu pai é médico e eu incuti, tenho diversos parentes médicos e incuti isso na minha cabeça desde pequeno que seria médico. Mas perdi 4 vestibulares e sempre em universidade pública, federal e sempre por algum pouco. Aqui a Universidade Federal tinha 80 vagas, um ano eu fiquei em 87, chamaram até 85. Em Sergipe fiz também, eram 80 vagas, fiquei em 83, chamaram até 82. Né? Na Paraíba também por muito pouco. E um dia eu estudava em Maceió, né? A gente não tinha essa facilidade de faculdades, de universidades aqui em Arapiraca, ainda não existiam, a gente só tinha a faculdade de professores, de formação de professores, né? Ainda eu acho que nem era o NEAL, a gente está falando aí do ano 98, 99. Era não. E passou uma propaganda que abria uma nova faculdade de Direito em Maceió, e eu liguei para casa na época, consultando os meus pais se faria aquele vestibular, porque já havia um planejamento e naquele tempo só tinha universidade de medicina privada no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, São Paulo, etc. E
havia um planejamento para eu tentar ir ao Rio de Janeiro no meio do ano e a gente estava no mês de abril. E naquela época também não usava-se o celular, como se usa hoje. Eu lembro que eu estava em casa, no telefone fixo, liguei, dizendo que tinha vontade de fazer esse vestibular para treinar, etc, tal. Inicialmente meu pai disse que não fizesse, e quando eu desliguei o telefone, um minuto depois, a minha mãe liga e diz: "Olha, conversando aí com seu pai, ele disse que fizesse". E uma semana depois foi o vestibular, um vestibular concorrido, inclusive, à época, era uma faculdade nova, só tinha a Universidade Federal e o SESMAC, e havia aberto ali, na época, a FAO, que hoje é Estácio, Hum. e a concorrência foram de 43 para uma vaga. E eu fiz o vestibular, fui aprovado nos primeiros lugares, e na semana seguinte já começavam as aulas, porque o vestibular era tardio. E eu comecei a fazer o curso e não parei mais, e comecei a estagiar, e de estagiar fiz estágio em escritório de advocacia, fiz estágio, na justiça, na justiça do trabalho, e pude ver diversas searas do direito e, de fato, a advocacia me chamou muita atenção, né, pela possibilidade de transformar vidas por intermédio de alguém e, sobretudo, pela palavra. Né, pela palavra escrita e pela palavra falada. Então, a partir daí, eu tive sempre grandes professores, advogados, assim eu chamo, que me entusiasmavam, me chamavam a atenção a forma como atuavam, e essa paixão foi se desenvolvendo. E pelo lado do setor público, embora a grande relevância que tenha, né, para o sistema de justiça, mas aquela atividade rotineira nunca foi, chamariz para que eu, me detivesse, né. A rotina de todo dia fazer, quase que a mesma coisa, não me atraía, enquanto a advocacia, obviamente e romanticamente falando, né, cada dia é uma aventura, né, cada dia é uma dificuldade nova, cada dia é um caso novo, cada dia são pessoas com histórias diferentes que você conhece, com nuances diferentes, onde você precisa parar, compreender. E a advocacia é apaixonante porque ela não é só direito. Há um brocardo que diz, né, inclusive, que o advogado que muito sabe de lei não sabe nada, Hum. porque a advocacia é você falar de vidas. São pessoas que muitas vezes vêm e entregam as suas vidas em nossas mãos, né, para que nós possamos, em seu nome, pleitear, direitos que seguramente farão diferença na sua vida, quando não representam a própria vida, como nas demandas que envolvem saúde, né, tratamentos médicos, concessão de benefícios, enfim. E essa paixão foi desenvolvendo, e hoje, quer dizer, esse ano, né, eu completo 20 anos de advocacia. Uma Não sei de vasta nada, uma vasta experiência. não sei de nada, porque a advocacia cada dia é um aprendizado, E né. muda constantemente também a questão da legislação, né. Sim, sim, com certeza, com certeza. Agora, doutor, nesse tempo aí do vestibular, essas sustentativas para o curso de medicina, mesmo que de forma sutil, existia uma pressão sobre você pelo fato de ter muitos médicos na família e você se achava na obrigação de também ser mais um médico? Então, eu acho que a cobrança maior era minha mesmo, né, nunca houve assim, eh eu posso dizer que nunca houve uma cobrança externa. Inclusive, eu posso falar pelo meu pai, ele durante algum tempo da vida sempre disse para que eu não fizesse medicina. Imagina. Mas, também é uma profissão, né, apaixonante, as 2 são apaixonantes, e hoje eu costumo falar, às vezes nas palestras que dou ou quando recepciono os jovens advogados, sobre advocacia, sobretudo, né, comparando, fazendo um paralelo, lógico que dentro das suas especificidades, né, pela representatividade das profissões, não não que uma tem uma hierarquia a mais que a outra, mas é muito comum a gente ter isso em mente, né, e posso dizer, porque eu quando mais jovem tinha, que, o ator da medicina, o médico, eh, essa profissão estaria num patamar
mais acima Sim. das demais, né? Porque ali lida com vidas diretamente, né? Ou seja, a questão de você estar manuseando a própria vida, é o caso de um cirurgião, né? De um anestesista, de um clínico que está ali manipulando substâncias para tentar equilibrar o organismo de um terceiro. E, de certa forma, a vida é o bem mais importante que a gente tem. Sem Não dúvida. há como. Mas também não há como a gente exercer esse bem, que é a vida, né, se não tiver liberdade. E a única profissão que garante a liberdade do cidadão e da cidadã é a advocacia, Assim, não há né? dúvidas disso. Doutor, me diga uma coisa, e já essa paixão pela advocacia, mas como foi que surgiu aí, o que foi que motivou a disputa pela presidência da OAB, não só nessa última eleição, que o colocou mais uma vez como presidente, mas todas as outras vezes, desde a primeira vez, o que tem motivado o senhor disputar essa eleição? E eu posso dizer, o pouco que acompanhei, na última eleição da OAB foi uma disputa um tanto quanto acirrada. Um histórico breve do que foi na sua primeira eleição, ou historicamente tem se tornado uma disputa mais acirrada entre os advogados a assumir a presidência da ordem, seja ela em Arapiraca, na capital ou em qualquer outra cidade do interior? É, é importante a gente contextualizar, e é uma das. Eu costumava dizer quando estava em sala de aula, né? Eu lecionei também aí quase 18 anos ininterruptamente, e que eu tinha, além da minha esposa, duas amantes, né? Uma era a sala de aula e outra era a OAB, porque de fato nos tira o tempo do convívio em casa e são coisas que eh, trazem um sentimento bom em mim. Estar em sala de aula, falar, ensinar, né? E também poder transformar a profissão que eu exerço e que tantos advogados e advogadas valorosas exercem. E, na verdade, essa minha história, como você viu aí, institucional, ela não é de hoje, né? Eu não cheguei, não caí de paraquedas e quis ser presidente. Na verdade, eu nunca quis ser presidente, né? E aqui eu faço um registro, quem me colocou nessa roda de política institucional foi o doutor Zé Ventura, né? Isso lá nos idos de 2011, mais ou menos. Foi a primeira vez que eu fui candidato. Hoje, Edival, você deve ver aí também movimentos falando muito sobre jovem advocacia, Sim, sim. né? E hoje isso tem uma substância muito forte dentro do sistema. Mas, na minha época, eu, enquanto jovem advogado, posso dizer que fui um precursor disso, né? Eu e outros colegas, eu na época estava chegando ali, ultrapassando a cláusula de barreira dos 5 anos para poder ser candidato, juntamente com hoje nossa conselheira seccional, professora da universidade, coordenadora do curso de Direito, a professora Marine Alves, né, está concluindo o doutorado, mas muito nos representa. Ela lançou-se candidata à presidência naquela época, em 2015, 14, até 2012, né, e eu compunha a chapa dela. Nós perdemos a eleição por 24 votos. E aí, a eleição em Arapiraca, historicamente, mas eu participo de eleição de ordem desde quando eu ainda estava na faculdade, né? Isso sempre me atraiu. Eu sempre gostei muito, participei diretamente da eleição do professor Marcos Bernardes de Mello, né? Que foi meu professor na faculdade. E dentro desse contexto, a eleição em Arapiraca, especificamente, sempre foi muito apertada. Sempre foi Sim. muito apertada. Nós tivemos eleição aqui que foi ganha por um voto, Hum. né? Eu acho que na eleição do doutor Zé Ventura, em 90, por aí. Foi um voto de diferença. E sempre foi assim, foram 8 votos, 12 votos, 20 votos, né? E, na verdade, a única eleição que saiu dessa curva foi a minha primeira eleição direta, porque apesar de eu estar no terceiro mandato, eu assumi a presidência da OAB Arapiraca pela via indireta, não pelo voto direto. Mas em decorrência, na época, eu era conselheiro seccional, o então presidente da época renunciou
à presidência, e a substituição se dá por meio de eleição indireta, na época pelo Conselho Seccional, porque aqui nós não tínhamos conselho, hoje nós já temos, conseguimos trazer e implantar, somos a única subseção que tem, né, na nossa gestão. Então nós temos um conselho próprio que direciona, né, e chancela os caminhos institucionais da nossa profissão aqui. E então eu fui aclamado, na verdade não concorri, fui aclamado dentro do Conselho Seccional como presidente, né? Então por isso que você vai ver aí um mandato mais curto, entre 2020 e 2021. E que foi um desafio de um tamanho gigante, porque essa eleição indireta ocorreu no dia 17 de março de 2021. No mesmo dia eu tomei posse e no dia seguinte foi declarada a pandemia mundial, né? E então a gente assumiu com a porta fechada. Ninguém podia sair de casa, o local decretado, e foi um grande desafio superar esse primeiro ano, né? Mas ainda assim nós conseguimos aos poucos ir modificando o entendimento da advocacia. Por mais experiência que se tivesse na advocacia, na atuação, mas e também um pouco de gestão, mas aquele cenário era novo para qualquer profissão. Exatamente, era um ineditismo, né? E um medo muito grande, né? A gente ficava tava lá a instituição fechada, a gente não sabia se podia ir para a rua, e a advocacia é isso, é conversa, é palavra, é contato, né? Então, mas ainda assim nós conseguimos ir modificando ali algumas coisas que eu imaginava que a gente estava ultrapassado em pensamento, em sentimento na instituição aqui na região. E ao final de 2021 nós consolidamos isso e tivemos uma eleição onde eu participei dessa como candidato, né, pelo voto direto a primeira vez, onde eu tive o dobro de votos da minha concorrente, que foi a mesma candidata que perdeu novamente na eleição de 2024, né? E aí tem as diferenças. Por que tão apertado? Foram 18 votos. Porque nesse processo de transformação institucional, você vai formando afinidades, você entende o que é a classe, você quer que a classe esteja mais bem representada. Nós elevamos o patamar de representatividade da instituição desde que assumimos, a interlocução com os poderes municipais, com os poderes estaduais, com as demais entidades, né? A volta da OAB para estar no patamar de respeitabilidade que tem, né? A independência perante os outros poderes, a forma de se posicionar, a defesa intransigente da classe, a interlocução com a mídia, com a imprensa, né? A transparência. E isso a gente desenvolveu um sentimento de representatividade na classe que acabou transbordando nas urnas na minha primeira eleição. E aí a política de classe é diferente da política partidária, mas não em todas as coisas, né? Então, nós havíamos formado uma aliança, um grupo, nessa minha primeira eleição, e na segunda eleição, na verdade, esses aliados não estiveram conosco. Então, muita gente que compunha a gestão comigo apoiou a chapa adversária e estava lá como candidato de alguma forma. E nós tínhamos, pelo menos visualmente, identificados assim, 2, 3 grupos aqui em Arapiraca, né, onde todos eles se aliaram, fizeram uma oposição, né, e na época eu não seria candidato mais. Eu estava já inscrito na chapa, concorrendo a outro cargo na seccional, né, junto com o presidente Wagner. E foi quando a classe se mobilizou, foi até mim, foi até a minha casa, dizendo que diante desse cenário de que havia um acerto inicial, né, para que a gente tentasse compor e que já existia uma outra chapa concorrente, né, aliando-se ali, né, fazendo uma oposição, todos os grupos, digamos assim, da advocacia, que não o nosso, me pediram para que eu fosse candidato. Então eu saí meio que depois da largada, né? Tanto que nós formamos uma chapa em 36 horas. Porque a outra chapa já tinha sido registrada.
E eu acho que ninguém acreditava que eu seria candidato, porque eu já estava inscrito em outro cargo na chapa. Então eu renunciei àquela candidatura, organizamos novamente o nosso grupo e podemos dizer que fizemos uma chapa puro sangue, sem fazer aliança, né, sem precisar abrir espaços, fazer composições, que é natural, eu não sou contra. Mas naquela circunstância não tinha como. E nós precisávamos demonstrar a força que a advocacia arapiraquense tinha, de não se dobrar à vontade de forças externas, a querer manipular quem seria candidato ou quem deixaria de ser candidato aqui em Arapiraca. Nós não aceitamos isso, né? Por isso que nós elevamos essa condição de representatividade de Arapiraca. Quem decide o futuro da OAB Arapiraca é o advogado inscrito em Arapiraca. E o advogado inscrito em Arapiraca sabe quem são os advogados que atuam em Arapiraca. É justo, né? Eu tenho, não me custa dizer, eu tenho 46 anos. Esses 46 anos eu vivi em Arapiraca. Nasci, me criei, né? Não sou natural de Arapiraca por um acidente, né? Porque na época também era comum, às vezes ir até Maceió por ter uma condição melhor para nascer, mas fui lá, nasci e voltei, né? Assim diz o meu pai, que é muito bairrista, mas eu conheço Arapiraca, conheço as pessoas, conheço a história. As pessoas também me conhecem, sabem de onde eu vim, sabem qual é a minha trajetória, né? Eu só não estive presencialmente em Arapiraca na época que eu precisei sair para estudar, porque aqui a gente não tinha. Depois fui até São Paulo me qualificar, passei uma temporada por lá e quando retornei, né, comecei a advogar por todo o estado e finquei como base territorial Arapiraca por me facilitar, por estar no coração do estado, né? Então eu já posso dizer que conheço cada fórum que existe dentro de todas as comarcas do estado de Alagoas. Eu advoguei no estado todo, hoje, obviamente, já num espaço físico mais reduzido, né, com demandas mais específicas, mas rodei muito na advocacia, né? Então, chego no final para concluir o porquê de uma eleição tão apertada, né? Às vezes, quem está de fora não sabe a nuance, o que tinha ali. E foi uma eleição difícil, pelo seguinte, Edival, quando você se dispõe, quando você se expõe para enfrentar uma eleição onde hoje nós temos quase 1.600 advogados aqui inscritos, né? Você precisa se despir de tudo. E é muito ruim quando você não tem um concorrente, mas você tem alguém que quer lhe derrubar. Concorrer é legítimo, faz parte do jogo. Mas fazer falsas acusações, né, fugir de debates, não enfrentar o que tem, inventar situações, né, para tentar imputar a outro que atingiu ou que teve alguma coisa ali, enfim, ficou muito ruim porque parecia uma eleição partidária. E isso não é o que a classe quer. A classe precisa estar unida. Como eu falei, é legítimo você ter concorrentes, é legítimo você pensar diferente. Se não fosse assim, né, se nós vivêssemos em unanimidade, a gente não evoluía. Agora, é preciso ter sobriedade, é preciso ter responsabilidade. E eu não precisei, para ganhar nenhuma das 3 eleições, seja pela via indireta, seja pela via direta, falar mal de ninguém. Não precisei denegrir a imagem de ninguém. Eu precisei falar do que eu penso, do que eu sei sobre a advocacia e sobre como a gente pode fazer. Por quê? Porque eu fiz. O interessante em qualquer disputa, os concorrentes, e como o senhor fala, é legítimo que haja essa concorrência e os nomes sejam colocados para esse julgamento, seja da classe ou um julgamento popular, numa eleição partidária, mas que você apresente quais são seus projetos de futuro e se você, no seu caso, que já tinha uma história como presidente da OAB Arapiraca, mostrar o que foi feito durante o mandato. Algo que quem ainda não ocupou não pode, né, não tem, na verdade, o que mostrar porque não teve a oportunidade e vai trabalhar a sua campanha em cima disso para se ver o que ele pretende fazer diferente do que o outro candidato que já tenha, como foi o seu caso, já tinha experiência à frente ali da presidência.
Mas essa sua história na advocacia, recentemente você participou também de um evento em São Paulo, acho que foi em São Paulo, Agora né, em Cuiabá. Cuiabá, e que coloca a OAB Arapiraca como, na projeção nacional e o o senhor, como uma liderança política entre os presidentes de subseções do país. O que foi esse evento e essa posição, notória de liderança política como presidente entre os presidentes de subseções de todo o país? Não, Edival, é importante você tocar nisso, porque isso foi noticiado, realmente foi muito importante para a nossa subseção. E aqui eu quero dizer que, às vezes, quando a gente fala no nome hoje do Daniel como presidente, na verdade, ele está ali abraçado, envolto por diversas lideranças, né? Um dos nossos papéis enquanto presidente é formar líderes Líder. dentro da instituição. Então, hoje a gente tem um grupo, seja do jovem advogado, seja do advogado mais experiente, né, que lideram seus nichos de atuação, que compram a briga da classe. E, pela primeira vez, né, esse movimento de interiorização tem ocorrido de forma mais intensa, tendo como epicentro o Conselho Federal da OAB. E então foi a primeira, o que ocorreu agora no dia 7 e 8 de maio em Cuiabá, foi a primeira Conferência Nacional de Interiorização, né? Chamando atenção para que se reconheça que hoje 56% da advocacia brasileira, ou seja, de mais de 1.300.000 advogados, atua no interior. A maioria da advocacia atua no interior. E quem atua no interior tem dificuldades maiores do que quem atua nos grandes centros. Em quê? Dificuldade, às vezes, de acesso à justiça por falta de magistrado, falta de promotor, falta de serventuário, né? Instalações físicas mais deficitárias. É o advogado que está ali com um terno surrado, surrado não por ser velho, mas porque está todo dia ali no balcão, está todo dia buscando um direito, está indo na casa do cliente, está muitas vezes subsidiando, né, que o cliente possa ter acesso à justiça, porque o cliente às vezes não tem dinheiro para pagar uma consulta, pagar um medicamento, e o advogado às vezes banca isso, apostando no sucesso da demanda do seu cliente, né? Então isso a gente vê muito no interior. E é necessário que as instituições assim também vejam. É interessante porque eu já não vejo tanto assim, né? Mas a gente sempre tem e fala em Arapiraca como sendo uma cidade do interior, né? Mas eu tenho para mim e costumo falar que hoje, na verdade, Arapiraca é uma capital da região, né? E é preciso, por exemplo, nossa subseção ela abrange 12 municípios. Traipu, Giral, Lagoa da Canoa, Feira Grande, São Sebastião, Junqueiro, Campo Alegre, Limoeiro, Taquarana, Coité, Craíbas e Arapiraca. É uma região grande. Então, hoje, inclusive, aqui dentro da subseção, a gente está tentando o máximo possível ir para a ponta, ir lá nessas cidades onde a dificuldade já é maior do que aqui em Arapiraca, né? De formação, de capacitação, né? É uma formação continuada, isso é também um dos motes da nossa gestão. Nós temos sedimentado cursos de formação, bootcamps, palestras, para que o advogado esteja sempre atualizado e facilitando esse acesso exatamente para esse advogado que está lá na ponta, onde tem mais dificuldade de acessar. Então, quando a gente vai para um evento de reconhecimento e de âmbito nacional, e no meu caso, fui um dos poucos presidentes de subseção que compôs mesas de debate na qualidade de relator, ou seja, para que ao final daquela mesa nós encaminhássemos propostas para a formação da chamada Carta de Cuiabá, onde ali tem um resumo de todas as proposições debatidas nos 19 painéis que nós tivemos.
como gestão, dificuldade financeira, dificuldade de acesso, e ali surgem as proposituras dentro daqueles debates, né? E eu tive essa honra de ser convidado pelo presidente Beto Simonetti, pelo nosso coordenador nacional de interiorização, Nivaldo Barbosa, né? Um grande amigo também, e que hoje impunha essa bandeira com muita garra, por ser natural daqui de Arapiraca, foi presidente da OAB Alagoas, né? Foi presidente da Caixa de Assistência de Alagoas enquanto eu fui seu tesoureiro, nós trabalhamos juntos também na gestão de Alagoas, foi quando nós conseguimos construir a sede que hoje se encontra aqui, né? Então, às vezes a pessoa diz, não, mas a sede foi construída, o presidente era falando, tal, realmente foi um projeto conjunto, etc. Mas eu costumo falar brincando, mas eu sei quanto custou cada pedra de porcelanato que tem ali, porque saiu o pagamento por meio da tesouraria da Caixa de Assistência. Né? Então, a nossa história institucional é essa. Então, representando Arapiraca, num evento nacional, a convite do presidente do Conselho Federal da Ordem, a convite do presidente Nivaldo, estando lá também, e aí elogiar o presidente Wagner, que teve o tino e de levar todos os presidentes de subseções para o evento, né? Ou seja, fortalecendo mais o estado de Alagoas, onde os painéis foram presididos todos por presidentes de subseções do Mato Grosso. Então, você veja que alguém sair de Alagoas e compor uma mesa, né, num evento nacional, porque tem algum trabalho reconhecido, né? O convite muito nos honra, e não foi eu, Daniel. Eu estava lá porque preciso representar uma pessoa. Mas eu digo sempre que o convite foi a todos que fazem a subseção Arapiraca. É importante e valoriza também, mostra o trabalho sério que é desenvolvido. Agora, doutor Daniel, algo que a gente sempre escuta e aí a gente quer tratar também desse assunto. A questão da Ordem dos Advogados do Brasil, eu também sou servidor público da área militar, sou militar, e a gente escuta muito durante o nosso trabalho de segurança pública, às vezes, quando se faz alguma abordagem, que se aborda um membro da ordem. A identificação, eu já estava fazendo pontos de bloqueio, blitz, popularmente falando, e aí, ao abordar o carro, pedir a documentação de verificação, tanto do veículo quanto do condutor, é o padrão que se pede, documentação sua e do veículo, por favor, toma o cara. Aí a pessoa, o cidadão, entrega a carteira da OAB. Num caso desse, ou não diria num caso desse, eu sei que o documento que autoriza qualquer cidadão a conduzir um veículo em vias terrestres é a Carteira Nacional de Habilitação. Não importa se vias urbanas ou vias rurais, tem que ser Carteira Nacional de Habilitação. E acredito que essa pessoa, o advogado, membro da ordem da OAB, ele fez isso não porque não tivesse a habilitação, até porque depois ele acabou entregando a CNH. Mas o que eu quero chegar aonde eu quero chegar com esse relato, na verdade, também tivemos aqui em Arapiraca caso de um membro da ordem que acabou sendo conduzido à delegacia. Como a ordem trata a questão de se existe um conselho de ética dentro da ordem que pode tratar e ter alguma punição, seja independente de qual seja essa punição, se até banimento ou perda do registro da ordem, em casos onde um membro ele comete algum ilícito que, claro, siga todo o trâmite e venha ser provado que aquela conduta negativa que acaba afetando, de certa forma, toda a classe, toda a ordem dos advogados. Edval, foi muito bom o seu apontamento, ao mesmo tempo que provoca, e é preciso a gente esclarecer também a classe e a sociedade, né? De fato, o advogado, ele exerce um munus muito importante. É a única profissão que está lá, escrachadamente, podemos dizer, no artigo 133 da Constituição Federal, como sendo a única indispensável à administração da justiça. Ou seja, se tiver promotor, juiz, defensor, delegado, enfim, diversos atores que compõem o sistema de justiça, e não tiver advogado, o sistema de justiça não vale. Porque o advogado, ele representa exatamente a sociedade.
Ele representa a condição daquele que é lançado dentro do sistema de justiça em pé de desigualdade, tentando equalizar essa tratativa entre os atores de justiça por meio do advogado, que é aquele que fala por ele, né? Vem do latim advocatus, ou seja, que é chamado, o que é chamado para socorrer, né? E às vezes há colegas que confundem essa importância e ostentam, né, de forma equivocada a profissão. Eu não posso concordar jamais que numa abordagem você pede uma carteira de habilitação, você entrega a carteira da OAB. Pode até entregar as duas para dizer, olha, eu estou aqui habilitado, eu sou advogado, viu? Né? Exato. Você se identifica dizendo qual é a sua profissão. A mesma né? coisa acontece quando eu sou abordado também em blitz, eu entrego a pé da documentação, entrego a documentação e normalmente ou sempre estou portando uma arma de fogo, então entrego também a minha funcional para mostrar o porquê, que pode gerar até uma abordagem mais rígida, Sim. se visualizar a arma de fogo lá no interior do veículo sem a pessoa se identificar, né? No Exato. meu caso. No caso do advogado, a mesma colocação que o senhor está Exato, fazendo. né? Às vezes a gente está vindo de um atendimento, enfim, está no exercício da profissão. Enquanto a gente está no exercício da profissão, a gente tem uma série de prerrogativas que devem ser observadas, né? E estar no exercício da profissão não significa dizer que eu estou do lado do cliente, né? Eu posso estar me deslocando para atender um cliente, eu posso estar vindo do atendimento do cliente, indo a um órgão da justiça, indo a uma delegacia, enfim. Então, existem, aí eu quero deixar muito claro, existem prerrogativas a serem verificadas que não tem nada a ver com a carteira de habilitação, tá? Que fique muito claro. Mas, às vezes, é possível e que o colega se identifique ali só para dizer, olha, meu amigo, eu estou ciente aqui do que está acontecendo, eu sou um advogado. Beleza, parou ali. Né? E com isso, tenho certeza que também, como você falou, isso gera também a pessoa dizer, não, estou conversando aqui com uma pessoa que sabe, né, o que está fazendo. Né? Então, a abordagem, muitas vezes, pode ser mais eficaz, mais curta. Às vezes você está apressado, está querendo, né, antecipar ali. E, por outro lado, né, nós temos, sim, né, não só o nosso estatuto que regula a profissão, mas nós temos o Código de Ética e Disciplina Profissional, que muitas vezes o próprio advogado acha que o Código de Disciplina atrapalha a advocacia, mas muito pelo contrário. Né? As questões ético-disciplinares são tratadas no âmbito administrativo, no âmbito institucional, por um tribunal, que é um órgão próprio dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Cada seccional tem um tribunal de ética e disciplina, né, onde, na averiguação de possíveis infrações ético-disciplinares lá previstas, o advogado ele pode sofrer sanções desde a advertência, a suspensão e a exclusão dos quadros da ordem. Então, né? Existe, sim. Lembrando sempre, como nós advogados, é eminentemente indispensável o contraditório e a ampla defesa. Né? Então, o que ocorre muito, Edival, digo isso porque quando a gente está exposto, às vezes se ventilam informações que não foi checada a verdade. Né? E às vezes, para você desdizer o que já saiu, é muito mais difícil. E às vezes o espaço não é o mesmo. Né? Então, é muito, muito difícil lidar com essas situações. Mas o que é que eu queria dizer em relação ao Código de Ética e Disciplina e a profissão do advogado? Lá você tem as limitações, inclusive, para propaganda, para como você se porta em redes sociais, por meio do provimento 205 do Conselho Federal, né? A proibição de captação ou de mercantilização da profissão. A advocacia não é uma empresa, não é algo que você vende, apesar de que, né, há nuances, há ramos específicos, e tem gente que trata a parte organizacional de um escritório de advocacia como uma empresa, mas no sentido de ser producente, né, de estar organizado. Mas a advocacia é uma atividade meio, ela não é uma atividade fim. Você não vende um resultado, você promete ao seu cliente fazer o seu melhor para que atinja
a pretensão dele. Então, o Código de Ética e Disciplina vem ali para limitar, mas, poxa, eu não posso nem anunciar no Instagram, né? Olha aqui, quem estiver precisando, está precisando se divorciar, liga para mim, eu lhe divorcio em 2 semanas, né? Tem muita gente que faz isso, e às vezes recebe a ligação da ordem, recebe a notificação, etc. Mas por que isso não é possível? Porque a advocacia não é uma profissão comum, não é uma profissão mercantil. Como é que você vai se portar diante da sociedade quando a Constituição lhe traz a importância de ser única e indispensável à administração da justiça? Olha o tamanho da responsabilidade. É preciso que você comporte-se como tal, né? É preciso que você seja comedido. Você pode chegar numa rede social e olha que hoje a gente tem essa facilidade, principalmente para a jovem advocacia. Antigamente não, né? Você se formava, abria ali, colocava uma tabuleta, uma sala e o cliente ia procurar um advogado. Hoje não, hoje você realmente precisa se expor diante da quantidade de advogados, né? Diante do tamanho que hoje as populações têm nas suas cidades, você precisa se expor para ser conhecido e as pessoas lhe procurarem. Mas existem regras para isso, porque senão nós estaríamos ali numa feira, todo mundo se oferecendo, baixando preço. E quando a gente tem, por exemplo, uma campanha contra, e é uma infração ético-disciplinar, o aviltamento chamado aviltamento de honorários, ou seja, você cobrar barato. Cobrar barato não, cobrar abaixo do limite mínimo ético profissional. Nós temos uma tabela ética, onde diz lá que, com uma consulta você deve cobrar pelo menos X reais. Se você cobra X dividido por 2, você está aviltando a profissão, né? Qual é a diferença? Veja só, e eu saí um pouco, mas é interessante isso. Às vezes você tem filho? Tenho Tem três filhas. Né? Filho pequeno, então, é mais recorrente, né? Dá uma febrezinha, dá um negócio, aí você sabe que é uma virose, dá uma novalgina, dá um ibuprofeno, fica monitorando a febre, etc, tal. Mas você não deixa de levar no médico. E se você levar no médico, mesmo sabendo que ele vai dizer para fazer isso, você paga a consulta, não paga? Paga. E por que você passa na rua? Meu amigo, você é advogado, me diga aqui uma coisa. Eu tô com um caso assim, assim, assado, e você não paga a consulta? Mas isso é cultura. E a gente precisa incutir isso na nossa região. Isso já é comum em outras áreas, né? Mas diante da dificuldade financeira, de formação e tudo mais, a gente compreende a situação. Mas aí volto para a questão, né, do advogado que, porventura, se envolva em algum ilícito. Primeiro, é preciso se aguardar, né, o trânsito julgado para se verificar se houve alguma sentença penal condenatória, que tipo de crime ele cometeu, para saber como ele poderá ser ou poderá vir a ser escrutinado, processado dentro ou no âmbito administrativo em questão a sua conduta ético-disciplinar, né? Ou seja, na prática da sua atividade. Veja que, por exemplo, advogados que hoje são mais blogueiros, né, do que advogados propriamente dito, muitos deles famosos aí, sofrem processos disciplinares pela forma como se expõem. Porque você transforma uma profissão tão valorosa num patamar tão grande que foi estabelecido na Constituição como sendo uma coisa fugaz, mínima, sem maior importância. A maior importância está em você se expor e ter seguidores do que você se credenciar como um profissional sério. Não há proibição da exposição na rede social, mas a forma como isso acontece e a qualquer conduta, né? Sim. Querendo ou não, estando a serviço ou de serviço ou não, mas, por exemplo, o doutor Daniel Fernandes é reconhecido, vamos nos limitar aqui a Arapiraca, em toda a região de Arapiraca. Se sai todo aprontando, porque eu não devo a minha vida a ninguém, não é só o Daniel Fernandes que está na rua, que é visto, seja fazendo uma coisa boa ou uma coisa que possa denegrir a imagem, está denegrindo também toda uma classe. Então, verdade, e até cuidado, na esfera privada, veja só. Hoje nós temos sanções no âmbito profissional
para os casos de violência doméstica praticados por advogados. Eles podem ser excluídos dos quadros de ordem. Né? Ou aquele que praticou violência doméstica, que tem uma sentença penal condenatória, que não é advogado, mas que foi aprovado de repente no concurso, no exame da ordem, e pediu a sua inscrição, quando ele vai apresentar as certidões, se ficar demonstrado que ele cometeu aquele ilícito, é indeferido o pedido de registro dele. Né? Hoje nós temos um banco de dados de violadores de prerrogativas. É muito comum, por exemplo, você ver promotores, juízes, delegados, etc., se aposentam e vão fazer o quê? Muitas vezes. Advogar. E enquanto eram juízes, promotores ou delegados, eram violadores de prerrogativas. Hoje tem um banco de dados no Conselho Federal em que, se for identificado que aquele senhor, aquela senhora é um violador de prerrogativas, vai ser indeferido o pedido de inscrição dele. Então é uma coisa que a ordem realmente ela cuida para que essas coisas não venham a acontecer, porque é o nome de toda uma classe que está em jogo. Exatamente. E concluindo o fato, né, ontem mesmo eu recebi, inclusive aqui no WhatsApp, em decorrência de um caso um pouco mais recente, né, também de um advogado envolvido numa polêmica, teria sido levado à autoridade policial, mas que ontem, né, houve um pedido de arquivamento pelo Ministério Público, o delegado também pediu arquivamento, ou seja, mas quando sai a notícia, sai como se ele já tivesse sido condenado, né? Então é preciso, às vezes, a gente fazer um filtro, né? Até na palavra. Eu sei que às vezes a manchete ela chama mais do que o teor, né? Mas às vezes ter o cuidado, o zelo, dizer, olha, realmente fulano de tal foi até a central de polícia, mas está sendo averiguado, né? O que houve ou o que não houve, né? Quando você lança, diz, ó, foi preso por embriaguez, mas você viu o teste do bafômetro? Você viu um laudo de constatação de que estava embriagado? Né? Você tá isso nos autos? Muitas vezes não tá. Então, Né? esse cuidado. E quando o senhor fala dessa forma, chama atenção que a gente está falando aqui da profissão do Sim. advogado, mas esse tipo de julgamento acontece independente de profissão, e é preciso ter esse cuidado. Quando se acontece isso, independente de ser com um advogado, com qualquer outro profissional, existe também, pode haver a responsabilização, diria, civil e criminal, para reparar esses danos causados, doutor Daniel? Edival, existe, né? Existe contra o Estado. Se, por exemplo, identificar um erro judiciário, que não é o caso, obviamente, né? Mas o que eu, na verdade, falei que eu queria chamar a atenção é o seguinte, e aí faz a conexão com o que eu falei da importância da profissão do advogado, né? Se aquele mesmo fato ocorresse com um engenheiro, não estava no noticiário. Não é verdade? De fato. De fato. Nunca vai sair. Engenheiro engenheiro de pontes é preso assim assado pela polícia. Não sai. Por quê? Mas entenda, é isso que eu estou falando. Não é só... eu não quero dizer que seja um erro ou uma maldade ou a questão de vender a notícia, né? Mas é porque o advogado chama... Todo mundo espera que o comportamento do advogado seja um comportamento infalível. E às vezes não é, porque nós somos seres humanos, né? Mas o que chama a atenção, e aí eu falo isso, tá? Quando eu vou entregar a carteirinha na mão do jovem advogado, nas solenidades, às vezes, de juramento, né? Se preparem, porque vocês passam a ser vitrines. Todo mundo vai lhe julgar e você precisa ter cautela, né? Então, quando você vê a notícia lá, advogado pego assim, assado. E isso reflete no quê? Não reflete só na esfera privada dele. Reflete na minha, enquanto presidente, reflete do colega advogado que não tem nem contato, nem conhece, nem nada, porque a profissão começa a ser vista com outros olhos, quando não é, quando foi um fato isolado, praticado por um colega que é um ser humano, que é falível, e que muitas vezes ainda não passou pelo crivo de uma possibilidade de defesa, né? do devido processo legal, enfim. Mas, nesses casos, e aí você me perguntava também um pouco antes nos bastidores, e por isso que eu falei, no exercício da advocacia, inclusive,
O advogado ele só pode ser preso em flagrante acompanhado de um representante da Ordem dos Advogados. Não necessariamente o presidente da Não. subseção. Por quê? Porque, vamos supor, eu posso não estar aqui, mas a notícia precisa chegar até mim, desculpe, para que eu, então, designe alguém como representante da Ordem. Porque só é representante da Ordem que é designado por quem representa a Ordem. Não é qualquer advogado. Né? Ele pode estar acompanhado do advogado particular dele, mas o representante da Ordem é quem está designado para representar a Ordem. Então, nesse caso, o senhor está sempre de serviço, né? O telefone pode tocar a qualquer hora. É um ônus também, né, da profissão, mas de fato, não tem dia, nem hora, nem lugar, e a gente está sempre monitorando, né? Sempre chega alguma notícia, já ocorreu, e vocês devem ter acompanhado um caso que acabou ganhando uma repercussão nacional muito forte, de uma colega advogada do município aqui perto, que no meio das eleições foi agredida no rosto por um policial reformado, né? Às 4h30 da manhã eu estava acompanhando ela na central de polícia, né? E depois acompanhamos, prestamos assistência junto ao Tribunal de Justiça, junto à Polícia Federal, na investigação de um possível crime eleitoral, né? Demos do suporte que era possível e você veja, porque era advogada. Ao se identificar como advogada, e aí é onde está o X da questão, às vezes é o comportamento, é a formação, é o momento, enfim, o que não justifica, lógico. Mas ao se identificar como advogada, ela recebe advogado, para mim, em média é a mesma coisa. Ele viu que não é. E mais, esse aqui é talvez o fato controverso, curioso. Quem é que está defendendo esse cidadão? Era o que eu ia perguntar agora. Mesmo num caso desse, ou num caso que envolve uma situação realmente como essa que feriu diretamente, né, um membro da ordem, mas por outro lado, o suposto agressor lá também não pode, a justiça também não vai continuar se ele não tiver um advogado. Ele precisou agora de um merda do lado, né? Falando, obviamente, em tom irônico. Irônico, né? Mas é exatamente isso. Por isso o tamanho da importância da profissão, Edivaldo. Né? E nós somos a única profissão que, ao prestar compromisso para assumir a inscrição nos quadros da ordem, jura, promete, né? A gente chama juramento, mas é um compromisso. Promete defender o Estado Democrático de Direito, ao livre acesso à justiça, a rápida administração da justiça, a justiça social e os direitos humanos. É um compromisso que não se inicia quando a gente faz o compromisso. Ou melhor, que não termina quando a gente faz o compromisso ao terminar a solenidade, mas ele se inicia ali e se renova a cada dia. É bem, diria complicado não, mas a gente fechando aqui essa parte desse respeito, né, da atuação tanto da parte do advogado quanto de qualquer outro cidadão, acho que em termos de profissão, se houver o respeito mútuo entre as Sempre. pessoas, não haverá, pode sim haver as discussões, os anos estão aflorados, mas nunca o desrespeito a tal ponto, se houver sempre essa consideração como ser humano, né? Por como isso, pessoa. Edvaldo, que eu falei, falando da minha história ali da medicina, é porque não há hierarquia entre profissão. O advogado e o médico, e o varredor de rua, o gari, o mecânico, o pedreiro, todos têm a sua importância como profissão. Não há hierarquia profissional, né? A gente não moraria numa casa se não tivesse um pedreiro que tivesse construído. Exato. Né? Não andaria numa rua limpa se não tivesse o gari para varrer, ou o cara que faz a coleta. E daí por enfim. diante. E é tanto que dentro, assim, mais dentro do sistema de justiça, o código, o estatuto da advocacia estabelece também, né, que não há hierarquia entre os atores da justiça. Não há hierarquia entre juiz, promotor e advogado, por exemplo. Como diz no dito popular, em uma música que fez sucesso durante algum tempo aí, né, é cada um no seu quadrado. Cada um tem o seu papel. Mas não existe hierarquia. Agora, desde que ambos os profissionais, seja
juiz, promotor, advogado, delegado, policial, militar, ou civil, investigador, enfim, desde que todos se tratem com lhanheza, urbanidade, dignidade. Eu sempre repito, né? Sejam firmes enquanto advogados, mas nunca distrate ninguém, sempre trate com urbanidade. Saiba se impor, mas saiba se impor pelo seu conhecimento, Uhum. não Isso é, pelo grito, isso é importante, muito né? importante. Muito bem, uma conversa muito boa com o Dr. Daniel Fernandes, presidente da OAB Arapiraca. Eu não chamo subseção, estou errado. Subseção Mas Arapiraca. só OAB também. Ou AB Arapiraca Arapiraca, também passa, né? é, Pronto. Eu fico assim na dúvida porque a gente passa, tem escrito lá subseção, isso. e eu não vejo, eu falo OAB Arapiraca, porque eu não vejo distinção de, como o senhor disse, não há hierarquia. Eu também acredito que não há hierarquia entre a OAB, a Maceió e OAB Arapiraca. Eu não sei como se dá É essa. verdade. Não, o nosso estatuto ele esclarece. Na verdade, as subseções eles são órgãos autônomos dos conselhos estaduais, ou os conselhos seccionais. É porque a Ordem dos Advogados do Brasil, Edival, ela se organiza na forma republicana. E aí, em paralelo, para que as pessoas compreendam, e você também, a gente tem o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o chamado OAB Nacional, né, que ela se equipara à Presidência da República, Sim. certo? E nós temos os conselhos seccionais, que são presididos pelos presidentes das seccionais. Aqui em Alagoas nós temos o presidente Wagner Paes, que funcionam como se fosse governos de estado. E nós temos as subseções, que são órgãos autônomos dos conselhos seccionais, que funcionam como prefeituras, né? Sendo que não são prefeituras de uma cidade só. São prefeituras de uma área, de uma circunscrição, uma competência territorial estabelecida. Mas cada um desses órgãos precisam caminhar harmonicamente, né? Mas dentro do estatuto e dos regimentos de cada um desses conselhos, com a sua independência e autonomia. Então, tá explicado. Seguindo o nosso Jaecast, trabalhando em nome de DC Navarro Distribuidor, o poder das milhas, luminária LED, energia que ilumina e TV Promo Mídia Indoor. Vamos continuar um pouco mais nessa conversa, já conversamos muito já, viu? Muito Estou tempo aqui já à sua conversando. disposição. Agora, uma pergunta, eu estou agora sendo bem incisivo e, sei lá, se seria uma pergunta polêmica ou não, mas ouvi do presidente da subseção Arapiraca, um advogado, o que ele acha. A justiça brasileira, ela trata ricos e pobres da mesma forma? Não, não trata. Não trata e é muito natural, isso é ontológico, vem da formação do nosso país, né? E por quê? Porque, apesar de se tentar minorizar as diferenças, e isso vem de um princípio aristotélico, que é o princípio da equidade, né? Que, ou seja, que é tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente mediante as suas desigualdades. Ou seja, uma relação de proporcionalidade. Num processo judicial, por exemplo, consumerista, no ramo do consumidor, você não tem como tratar o cara que comprou essa caneca e veio com defeito como o fabricante da caneca. Há uma desigualdade muito grande, né? A potencial, uma presunção, né? Você não pode tratar quem comprou um carro da mesma forma da fábrica do carro. É por isso que se tem da outra parte e se entende que ela seja hipossuficiente, né? E sem falar no que o nosso sistema de justiça, pela sua formação, e eu posso dizer sim, Edival, já foi pior. Já foi pior. Mas não consegue, e eu acho que durante algum tempo não conseguirá tratar, ou poderá, não é tratar, até tenta tratar, mas efetivamente alcançar um resultado de forma equânime. Quem tem menos tem mais dificuldade para ter acesso, né? Porque muitas vezes não consegue contratar um advogado. E aí você já começa a penar por aí. Você vai para... Aí, hoje nós temos uma defensoria pública. Então, você precisa procurar uma defensoria pública, provar a sua condição de hipossuficiente na forma da lei, né? Só que isso
Você vai para uma fila, pegar uma ficha, esperar ser atendido, é feita uma triagem, é feito um encaminhamento, busca-se pleitear aquele direito lá pelo trabalho da defensoria, mas é diferente de você ir até o escritório de um advogado, contar a sua história, ser ouvido com calma, né, ter um acompanhamento mais de perto, personalizado, e com isso, eu não quero dizer também que o trabalho da defensoria não seja de qualidade, não é isso, né, eles prestam aquilo que conseguem fazer, e graças que existem para quem realmente precisa de defensoria, mas o que a justiça entrega, às vezes, é mais dificultoso. A efetividade da justiça ela é mais custosa para quem tem menos. Né? Ela acaba, inclusive, sendo mais demorada, né? Porque o acompanhamento não é tão em cima, às vezes não tem o dinheiro para pagar um recurso, ou não foi definido, ou não foi deferido a justiça gratuita, né? E sem falar que nós vivemos num tempo que estamos buscando a desjudicialização exatamente por conta disso, né? Pelo abarrotamento do poder judiciário e pela não entrega efetiva de justiça. Como já dizia Rui Barbosa, né, é que justiça tardia não é justiça, é injustiça qualificada, né? É uma grande verdade. Porque quem clama, quem busca uma pretensão, né, de ter um direito atendido, a depender desse direito, ele não pode esperar 1, 2, 3, 4, 5 anos. De forma alguma. Doutor Daniel, uma outra pergunta. O senhor acredita o sistema prisional, nosso sistema prisional, ele recupera ou apenas fortalece o crime ou criminosos? Olha, ele é feito para recuperar, ele é pensado para recuperar, né? Mas é triste a gente ver que muitas vezes isso não ocorre. Não ocorre por falta de investimento do Estado, né? E aí eu não estou falando do Estado de Alagoas, não, pelo amor de Deus, eu estou falando do Estado genericamente, né? Não ocorre porque o crime parece que se multiplica com uma velocidade insuperável, né? É impressionante onde a gente tem facções hoje em todas as esferas da sociedade, nas esferas políticas, dentro dos órgãos e dos poderes. E com isso, o que é que ocorre? Uma conexão com a pergunta anterior. Quem tiver mais poder e dinheiro vai ter uma condição diferente. É, Inclusive dentro do desse sistema. sistema de ressocialização. A gente viu em Alagoas, não só em Alagoas, né, em todo o Brasil recentemente, esse combate aí às betes, jogo do tigrinho, influenciadores que tiveram mandados de busca e apreensão cumpridos e até prisão cumpridos. O senhor acredita que esses influenciadores, eles podem e devem ser responsabilizados pelas coisas que divulgam? E em outro ponto, completando, a gente sabe que tem o cara que recebe para divulgar uma possível fraude ou um sistema que é fácil ser fraudado. Por que não combater direto a essas casas de apostas, impedindo a divulgação e não só o divulgador? Muito bem, Edval. Talvez essa foi a pergunta mais difícil que você fez, viu? Porque há uma confusão entre conceitos e liberdades que a gente imagina ter, né? E aí eu vou tentar começar a responder de trás para frente. É muito difícil, às vezes, o sistema buscar a responsabilização dessas casas de aposta não legalizadas, porque elas não têm sede, inclusive identificável, e não são do Brasil. E aí a gente tem limites de barreiras de fronteiras, né, inclusive legais, de se buscar isso. Porém, se eu faço propaganda de algo que não é legalizado, eu estou estimulando que as pessoas façam. Então eu preciso responder por isso. Agora, o limite dessa responsabilidade, ela vai ser alcançada dentro de um processo.
né? Eu não sei como se dá, sinceramente, a remuneração, a forma de retorno, mas o que a gente imagina e vê é o pessoal vendendo facilidade e virando milionário do dia para a noite, né? É. É um sonho. Então, mas é um sonho mediante pesadelo de alguém. E de muita gente. Foram muitas famílias que hoje vivem uma realidade trágica, né? Pois é, mas eu sei, porque isso não chega notícia de pessoas que tiraram vida, de pessoas que perderam emprego, pessoas que perderam o rumo na vida, inclusive, né? Famílias que se desfizeram, enfim, porque você estimula ali um ato viciante que não está legalizado, né? Porque aí é curioso a gente falar, né? O que está e o que não está legalizado. Hoje nós temos as bets aqui no Uhum. Brasil e para que ela funcione é preciso ela ter uma licença. Ela está legalizada dentro do que a norma brasileira entende ser possível. Esses outros jogos desses influenciadores não tem essa regulamentação, né? Uhum. É aí onde está. É a mesma coisa de você ir para um cassino, né? As leis são diferentes, mas esse tipo de jogo não é permitido no Brasil, Pelo menos ainda, né? pelo menos Pelo ainda, menos ainda. né? Então, enquanto não for, é É legal. ilegal. Mas você fez também uma outra observação em relação a Se eles deveriam ser punidos e por que não punir quem cria, né? sim, né? Então, respondendo diretamente, né? Sim, eles têm responsabilidade e vão ser alcançados, né? E muitas vezes não é possível se chegar em realmente quem ofere o maior lucro porque ele não está no ambiente brasileiro. Simplesmente por isso. Doutor Daniel, uma outra coisa, a gente conversando aqui, as coisas vão surgindo na mente, é o seguinte, a gente vê, e recentemente teve o caso sobre acordos de, eu não diria só criminosos, mas de quem cometeu um, um ilícito e acaba fazendo acordo com a justiça. Recentemente, o ex-vereador lá para o Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, ele tinha sido preso, passou alguns anos preso, acusado de abuso, e aí, agora, recentemente, a jovem que tinha feito essa acusação acaba fazendo um acordo com a justiça, retirando, assumindo que tinha sido uma denúncia falsa e faz um acordo para que não fosse punida criminalmente pelo crime que cometeu, que é imputar falsamente crime a uma pessoa. E aí acabou destruindo, de certa forma, a vida daquele jovem. E hoje, aqui no Brasil, a gente escuta falar muito de acordos com a justiça quando se trata de crimes envolvendo figurões políticos. Está aí o caso do Banco Master, que o empresário tá para homologar ou não um acordo de delação. Como é que se dá esse tipo de acordo? É para qualquer crime que pode ser feito esse tipo de acordo? É sempre na presença do advogado ou só à vontade da pessoa que está lá sendo acusada de algum crime para fazer algum tipo de acordo? E se de fato está correto aí usar isso? Eu faço um acordo, entrego talvez a, a base de todo um esquema e eu me livro dos crimes que eu cometi. Como é que funciona na prática no Brasil? E isso aumentaria a sensação de justiça falha para o povo brasileiro? Val, é interessante, mas a concepção das chamadas delações premiadas, elas advêm de você alcançar algo maior, né? A possibilidade de você alcançar algo maior por meio de uma delação premiada, do que se restringir somente a um ponto. Então, ampliar o espectro punitivo e de resolutibilidade, né, dos ilícitos, ele tem um valor maior, digamos assim. E não elide, obviamente, a punibilidade. Normalmente os acordos são para diminuir pena, mas vem acompanhado de devolução de valores, né, etc, tal, algumas condições. E assim, tecnicamente, o acordo ele é celebrado, né, não na justiça ou pela justiça, ele é proposto muitas vezes pelo próprio Ministério Público,
né? E obrigatoriamente, sim, ele precisa estar assistido, né? Quem for celebrar esse acordo com o Ministério Público, ele precisa estar assistido por um advogado, né? E carece, e você falou muito bem aí, de uma homologação. É preciso que o juízo, por onde tramite aquele processo, entenda que seja um acordo que realmente tenha algum proveito, que valha abdicar, né, de uma sanção maior ou de extinguir uma punibilidade, né, de um crime menor, etc., tal, dentro do contexto daquele acordo. Então, são essas fases que se observam, né? Tanto que nos chamados crimes de baixo potencial ofensivo ou aqueles que são direcionados, por exemplo, são outros casos, aos juizados especiais criminais, né? E nos crimes de baixo potencial ofensivo, o Ministério Público pode ofertar o chamado ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Ou seja, ele encerra, ele denuncia, oferece a denúncia, o juiz aceita a denúncia, e aí o Ministério Público diz, se você aqui reconhecer que você praticou isso, né, ao invés de a gente seguir com o processo e pode vir uma sentença que a gente não sabe qual é e você ter uma punição maior, você faz o seguinte, você faz um acordo aqui com o Ministério Público, dizendo que não vai mais praticar, se praticar, esse acordo cai por terra, e aí você vai ter toda a sanção para cumprir, o processo volta, né, a correr, você vai responder pelo segundo, e você paga aqui uma multa e presta um serviço à sociedade. É um exemplo de possibilidade de acordo, né? Então, aquele processo, ele não continua, ele suspende. Suspende porque, às vezes, é estabelecida uma condição de uma vez por mês você ir até o fórum para, comparecendo lá, assinar uma frequência para dizer que você continua residindo naquele lugar. Você não pode se mudar enquanto aquele prazo não for atendido, né? Então, assim, o cerne disso é, primeiro, né, desjudicializar, ou seja, me expressei errado. Não é desjudicializar, mas diminuir o volume de processos que abarrotam as varas, né? Porque aí você suspende, fez um acordo, se cumpriu, encerra por ali. Não tem aquele mais um processo tramitando, né? E ao mesmo tempo não abarcar ou não encher, digamos assim, o sistema de cumprimento de penas, até porque ele é muito falho, a gente não tem regimes, apesar de estarem no Código Penal, mas a gente não tem presídio de regime semiaberto, a gente não tem, as nossas colônias agrícolas estão, eu acho que nem sei se ainda funciona aqui tinha. Então você evita, a intenção é, né, diante da baixa potencialidade daquele crime, você evita que aquele cidadão entre numa esfera que ele não conhecia, né? Então, são evoluções, né, que não são permanentes, isso tudo muda, do mesmo jeito como foi criado. Se mais à frente isso não for eficaz para a sociedade, aí cabe o Poder Legislativo também modificar, né, até porque existe outra máxima, né, que dentro do direito, quem lida com o direito, né, é que o direito ele não é imutável exatamente porque ele precisa ter essa flexibilidade daquilo que condiz com a realidade social do momento, né? E diversos são os exemplos, como, por exemplo, a gente tinha o concubinato no Código Penal, antes de se modificar a legislação, na década de 70, como crime. Ou seja, se você fosse casado e tivesse uma relação paralela, você era um criminoso. Então, por que isso deixou de ser crime? Porque a sociedade passou a reconhecer como não sendo, né? Ou seja, imagine, não, eu não quero casar. E aí, hoje a gente tem a união estável, que é uma evolução do sistema. Se eu conviver sem união estável na década de 60, na década de 70, eu estaria cometendo um crime. Não importaria se fosse um trabalhador, era um criminoso. Ia ser tratado. O crime de concubinato.
É. Então né? essa evolução social ela vai acontecendo e o poder legislativo também deve ir Deve acompanhando. acompanhar isso e daí a importância, né, e do equilíbrio desses poderes. A gente é um dos atores do poder judiciário. Judiciário. Aí a gente tem o poder Poder legislativo e legislativo o e poder poder executivo, executivo. né? Mas o poder executivo é preeminentemente imprescindível aí. Ok, doutor Daniel, uma outra questão que sempre não tem levantado muita discussão, tem acompanhado muitos vídeos, ainda aí em caso de denúncia de crimes que não existiram. As falsas Hoje, as denúncias. falsas denúncias, hoje tem cada vez mais se divulgado, principalmente nas redes sociais, em casos de violência doméstica. A gente sabe que é um problema que deve ser tratado com muita seriedade. A gente sabe que tem muita gente, tem muito homem que talvez não tenha evoluído ou não sabe controlar suas emoções e acaba partindo para uma agressão. E por outro lado, a gente vê também casos e mais casos de mulheres que hoje usam ou distorcem a proteção que foi dada a elas e acabam imputando falsamente um crime de agressão, de violência doméstica o seu companheiro ou um ex-companheiro. Como a OAB Arapiraca tem tratado dessas questões? Já chegou ao senhor como advogado a algum caso em que foi atender de violência doméstica, seja atendendo aí a parte da mulher, suposta vítima, ou do homem, o suspeito de tal agressão, e se provou que tinha sido uma denúncia falsa de violência doméstica, e qual foi o resultado, se o senhor já pegou um caso desse, ou, na visão como advogado, como deveria ser o resultado ou a punição para aquela mulher que imputa falsamente um crime que acaba também desvirtuando ali o sentido da lei, que ela está para proteger, de fato, as vítimas. E alguns vídeos que eu já acompanhei nas redes sociais falam justamente isso, que a mulher acaba tirando o direito, ou acaba prejudicando outras mulheres que de fato sofrem a violência doméstica, porque está ocupando todo o sistema de justiça, seja ele da polícia que vai atender a ocorrência, até o próprio poder judiciário que vai analisar e julgar esses casos, doutor. Sim, Val, é um problema social que a gente enfrenta. Enquanto entidade de classe, infelizmente, assim, a gente não pode advogar nenhuma causa, né, a não ser o que a gente se compromete dentro do juramento que eu falei, né, mas causas individuais, a instituição a gente não pode advogar para ninguém, né. Enquanto advogado e cidadão, a gente vê isso com bastante preocupação. Porque, de fato, o mundo hoje é muito veloz e esse negócio aqui, Hum, ao mesmo tempo que ele funciona para o bem, ele funciona para o o mal. mal, né? E esses casos de falsas denúncias muitas vezes só ocorrem porque você tem uma prova como essa, uma filmagem demonstrando que não se deu daquela forma, etc, tal. E a gente vai para um jargão popular, né, que em toda profissão tem os bons e os Deus mal. maus, né? E os maus acabam maculando, e foi um pouco do que a gente falou, né? Até aqui dentro da advocacia também. O mau comportamento de um colega advogado não lhe atinge a si somente, mas toda a classe. E todo esse sistema de proteção à mulher contra o feminicídio, contra a violência doméstica, começa a ser colocado em xeque injustamente. Porque se nós verificarmos a quantidade de feminicídios que ainda ocorrem, mas, sobretudo, os que deixaram de ocorrer, né, não tem valor que pague. E esse Isso é verdade. comportamento, né, vai da doença social, de alguém querer prejudicar outro sem medida e não prejudica só o outro, prejudica a si, prejudica todo um sistema de proteção, né? Porque isso começa a gerar desconfianças sociais, né? E é muito comum, né? E não é o caso, né? Ah, mas
a gente escuta a piada, né? Ah, tem a Maria da Penha, aí por que não faz a Lei Zé da Penha, né? Que não existe, não é esse o foco, né? Isso a gente tem números, e eu posso falar por Arapiraca, por exemplo. A gente tem um número de mulheres que sofreram violência doméstica na região, acho que Arapiraca e Craíbas, que são atendidos pela Patrulha Maria da Penha. Hoje já teve uma mudança e toda a área do 3º Batalhão é atendida, todas as outras cidades também são atendidas pela patrulha. A patrulha, eu posso falar com muito orgulho também, é um instrumento da Polícia Militar, mas que não existia em Arapiraca até 2020. Eu estive, um pouco depois de eu ter assumido a presidência, em 2020, né, com a Comissão Especial da Mulher, na época a Comissão da Mulher Advogada aqui, hoje a secretária de Políticas para Mulheres, a Paula Tainá, né, fomos até o secretário de Segurança, fomos até o comandante da Polícia Militar, na época, oficiamos, reunimos, fizemos um movimento e saímos com um compromisso de que naquele ano, até o dia 31 de agosto de 2020, a patrulha seria implantada aqui, porque já havia ocorrido treinamento, faltava só uma viatura, etc. Tal, e o comandante se comprometeu conosco e assim cumpriu. E desde a instalação da Patrulha Maria da Penha, aqui em Arapiraca, nós tivemos um número crescente de assistidos, que já superam hoje mais de 1.000, que já passaram pela assistência da patrulha. Isso significa a efetividade, mas também é um número que nos preocupa, porque apesar de ser crescente, mas eu sempre entendo que é um número camuflado, ou seja, é porque as pessoas também estão procurando mais. Mas o mais interessante é que de todos esses assistidos, o índice de feminicídio é 0 aqui em Arapiraca. Ainda permanece assistidos pela patrulha. Ou seja, é um instrumento público que funciona. Tem valor uma vida que pague? Nenhum. Né? Então, assim, a falta... E aí eu falo com propriedade, por muitas vezes está na ponta e conhecendo. Às vezes a falta a falta do sentimento de ser humano das pessoas, né? A ausência de limitação pelo mundo efêmero, sabe? A imaginar, ou tá aí na rede social, imagina que tudo é possível, né? Tudo é fácil, tudo se resolve, faz com que essas pessoas acabem exacerbando esses direitos e comprometendo, né? Colocando em xeque toda uma política importantíssima, né? Que tem, de fato, salvado vidas, que tem modificado famílias, que tem transformado, porque a política ela não se encerra somente em dizer, não, aqui ninguém mexe nessa mulher. Mas aí vem a OAB por trás e movimenta o Sistema S, faz um conjunto, um consórcio com outras entidades privadas, requalifica aquela mulher que antes dependia economicamente do marido e por isso se submetia à condição de violência doméstica, mas aí ela aprende uma profissão, vai ser confeiteira, vai ser boleira, vai ser cabeleireira, porque não adianta só a gente afastar e vai colocar essa mulher onde? Para fazer o quê? Né? Então, esse sistema de proteção, ele acaba abarcando inúmeras outras entidades que muitas vezes a gente não sabe, né? E, de fato, é um sistema que ressocializa. Você traz aquela mulher na condição de violentada para uma condição de cidadã plena, né? Então, é muito importante. E aí eu deixo até o meu apelo, né? Para que as pessoas pensem muito. Pô, se está num relacionamento que não quer, que não dá certo, cada um para um lado. Hoje já não dá tanto trabalho um divórcio, né? É mais fácil você se divorciar do que casar. Então, o intuito com esse questionamento, doutor, era justamente esse, para que se fizesse um alerta, porque acaba prejudicando. E eu sei que na hora da raiva, né, todo mundo, os nervos ficam aflorados e talvez a única arma que encontre
para se defender seja fazer uma falsa acusação, ao invés de acaba esquecendo, as pessoas acabam esquecendo que você calar, né, você se calar, respirar fundo, resolve também muita A coisa em falsa muitos casos. acusação, a alienação parental, né, colocar os filhos em situação de vulnerabilidade no meio daquela relação, falando mal de um genitor, da genitora, ou expondo o genitor, a genitora a condições que diminuam, né, que o diminuam perante ao conceito dos seus filhos. Infelizmente, são condições tristes. E eu dava aula de direito de família enquanto estava em sala de aula, saí da sala de aula depois de que assumi a presidência da OAB, mas eu às vezes falava com os alunos que você sai muitas vezes pode sair de uma audiência criminal, de um assassinato de alguém que deu 20 facadas, né? Está sendo processado ali. Você sai mais ou menos tenso do que uma audiência de família para um divórcio onde só existe mágoa, ressentimento e que as pessoas querem jogar ali numa mesa uma vida e querer resolver a vida na presença de pessoas estranhas que não tem nada a ver e expõem umas situações horríveis. Você sai, às vezes, dessas audiências extenuado, que você não consegue fazer mais nada. Por mais que você mantenha uma equidistância, né, não confunda ali, mas o clima é muito pesado. Às vezes é mais pesado do que uma instrução criminal de um homicídio como esse que eu falei. Ok, conversamos com o Dr. Daniel Fernandes, presidente da OAB Subseção Arapiraca, seccional Arapiraca, seccional, subseção Arapiraca. A gente chegando ao final, quero agradecer ao senhor Dr. Daniel, muito obrigado por expor um pouco da sua agenda, do seu tempo para vir para cá e a gente poder ter essa conversa, uma conversa um tanto quanto longa, mas enfim, tinha muita coisa aqui que a gente poderia conversar e conversar sobre direito, sobre advocacia, sobre o Brasil. Vamos para o próximo episódio. A gente vai sim para um próximo episódio. Você dá a palavra para advogado, o advogado fala. E aí eu queria entrar em detalhes sobre júri popular, ou esse ano é um ano que tende a se usar muito advogados, até como o senhor levantou aí, o celular, principalmente com ações já devido a esse período eleitoral que a gente se aproxima, todos os candidatos, ou quem quer concorrer, já se identifica como pré-candidato. A gente não falou aqui da legislação eleitoral que, aí, a meu ver, trata hoje como pré-candidato, mas no sentimento da sociedade que já são todos candidatos de fato, só fala pré só por uma questão jurídica e o Congresso ainda não mudou isso para que tenta diminuir o tempo de campanha, que antes eram o quê? 60 dias, hoje fala em 40 dias, mas a campanha começa já um ano antes. Enfim, mas são questões legais e outros pontos que a gente poderia debater aqui sobre casos jurídicos de repercussão, tanto em Arapiraca quanto no país, e ter alguém com autoconhecimento igual o senhor é sempre bom para a gente levar também conhecimento às outras pessoas, já que o conhecimento também liberta, o conhecimento ele também forma e ajuda muito. Mas quero aqui agradecer mais uma vez ao senhor, seja o nosso microfone sempre vai estar aberto para o senhor, que é o presidente da OAB, mas qualquer outro membro da Ordem dos Advogados do Brasil, para a gente trazer aqui sempre conteúdo de qualidade e que possa agregar na vida de quem nos acompanha. Então, mais uma vez, muito obrigado. Edval, eu que agradeço a oportunidade, o espaço e que franqueio aos membros que hoje compõem a gestão da ordem, também, né, sempre que necessário, você quiser tirar alguma pergunta, está lá, que dá alguma dúvida, fazer perguntas, questionamentos, estamos lá de portas abertas para receber o Já é Notícia, né, virmos aqui, né, também falar diretamente, né, em episódios como este, e de fato tem muita coisa para a gente comentar, muita coisa para a gente falar, e eu espero que aquilo que a gente desenvolveu no programa de hoje tenha ficado com a qualidade que o nosso telespectador possa compreender bem, se sentir bem assistindo esse episódio. Ok, esse foi mais um episódio do nosso JaiCast. JaiCast é um produto com a marca Já é Notícia. Na velocidade dos acontecimentos, acesse jaenoticia.com.br. Com a gente, DC Navarro, distribuidor, o poder das milhas,
Luminária LED, energia que ilumina, e TV Promo, mídia indoor. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.